Todo mundo conhece a Luger, não é? A pistola mais icônica da Segunda Guerra Mundial. A arma que representava o poderio militar alemão. Elegante, precisa e letal. Por décadas, a Luger foi o revólver que todo soldado aliado sonhava em capturar como troféu de guerra, um pedaço concreto do inimigo, um emblema de triunfo. A Luger encarnava o melhor da engenharia alemã. Seu mecanismo de trava basculante era refinado e exato. O ângulo da empunhadura, com aquela inclinação distinta de 55 graus, tornava-a uma das pistolas mais intuitivas para apontar já criadas. O cartucho 9mm Parabellum que ela disparava se tornou o calibre mais comum para pistolas e submetralhadoras no mundo inteiro. Ao imaginar um oficial alemão na Segunda Guerra, você o vê com uma Luger no coldre. Então, aqui vai uma pergunta que pode te pegar de surpresa. Por que o lendário Erwin Rommel, a raposa do deserto, o general alemão mais célebre da guerra, o homem cujo nome se tornou sinônimo de genialidade tática, porque ele teimosamente se recusava a portar essa pistola tão emblemática da Alemanha? Porque, em vez disso, optava por uma beretta italiana? Isso vai além de uma simples escolha pessoal de arma. Trata-se de compreender o estilo singular de comando que elevou Rommel a um dos líderes militares mais inovadores do século XX. É sobre sua visão pragmática da guerra. E é sobre um aspecto da raposa do deserto que frequentemente fica ofuscado por sua fama como estrategista lendário. Pois, ao desvendar o motivo da escolha de arma de Rommel, você começa a enxergar o homem por trás da lenda. E esse homem era bem mais complexo e prático do que o mito pinta. Erwin Johannes Erwin Rommel nasceu em 15 de novembro de 1891 em Heidenheim, uma pequena cidade no reino de Württemberg, no sul da Alemanha. Ele não veio de uma família militar. Seu pai era professor escolar. Sua mãe, filha de um funcionário público local. O jovem Erwin não era especialmente atlético na infância. Na verdade, foi descrito como frágil nos primeiros anos, baixo para a idade, pálido e inclinado aos livros. Mas algo se transformou em sua adolescência inicial. Ele se encantou pelo esporte, pelo funcionamento das máquinas e por um dom natural para liderar, que marcaria toda a sua existência. Rommel era obcecado por mecânica. Como adolescente, construiu seu próprio planador, um modelo funcional que de fato voou. Costumava desmontar equipamentos só para compreendê-los, depois remontá-los. Certa vez, desfez uma motocicleta inteira em partes e a recompôs impecavelmente. Sonhava em ser engenheiro. Seu pai tinha planos diferentes. Sem notas suficientes para a universidade, o pai de Erwin o incentivou para a carreira das armas. Em 1910, aos 18 anos, Rommel ingressou na escola de cadetes em Danzig e se filiou ao 124º Regimento de Infantaria Württemberg. Formou-se como tenente em 1912. Ele nem imaginava que, em apenas 2 anos, estaria lutando na guerra mais destrutiva que o mundo já vira. E que esse conflito o moldaria em algo notável. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em agosto de 1914, o tenente Erwin Rommel tinha 22 anos. Seu primeiro contato com o combate veio logo e quase o matou. Em um confronto na França, em setembro de 1914, Rommel se viu isolado em uma vila, cercado por soldados franceses. Estava em desvantagem numérica e de armamento. O que ele fez em seguida revelou um traço fundamental de sua personalidade. Em vez de recuar, avançou. Com o rifle descarregado e sem tempo para recarregar, Rommel investiu contra 3 soldados franceses com a baioneta. Levou um tiro na coxa, mas prosseguiu na luta até que seus companheiros chegassem para ajudá-lo. Esse seria o padrão que definiria toda a carreira militar de Rommel. Ações ousadas, riscos pessoais, comando na vanguarda. Em 1917,
Rommel foi transferido para o Elite Alpenkorps, as tropas de montanha, e enviado à frente italiana. Foi lá, na Batalha de Caporetto, em outubro de 1917, que ele realizou algo extraordinário. À frente de uma força modesta de apenas algumas centenas de montanheses, Rommel avançou fundo nas linhas inimigas italianas. Por 52 horas ininterruptas, sem dormir, guiou seus homens pelas montanhas, tomando posição após posição, com uma mistura de surpresa, rapidez e pura ousadia. Quando terminou, Rommel e seu grupo pequeno haviam capturado 150 oficiais italianos, mais de 9.000 soldados e 81 peças de artilharia. Por essa façanha, recebeu a Pour le Mérite, a célebre Cruz Azul Max, a mais alta honraria militar prussiana. Ele tinha 26 anos, mas o essencial sobre Caporetto é que Rommel não venceu por fogo superior. Triunfou pela mobilidade, pela surpresa, por estar pessoalmente no ponto crítico, onde podia avaliar a situação e reagir mais velozmente que qualquer outro. Venceu ao se posicionar onde um comandante não deveria estar, na ponta da lança. Essa lição influenciaria tudo o que viria depois. Entre as guerras, Rommel atuou como instrutor na escola de infantaria em Dresden e, mais tarde, na academia de guerra em Potsdam. Ele era um educador talentoso. Suas palestras eram tão procuradas que acabaram sendo compiladas em um livro, intitulado Ataques de Infantaria. A obra se tornou um sucesso de vendas. Até o exército suíço a incorporou como manual de treinamento. Foi assim que o volume chamou a atenção de uma figura que alteraria para sempre a trajetória de Rommel. Adolf Hitler leu Ataques de Infantaria e ficou impressionado. Em 1936, ele convidou Rommel para liderar sua guarda pessoal no comício de Nuremberg. Isso marcou o início de uma relação complexa que o levaria aos píncaros da glória e, no fim das contas, à sua morte. Mas antes disso, o destino o guiaria para a França. Em maio de 1940, a Alemanha iniciou sua ofensiva relâmpago no oeste europeu. Rommel estava no comando da 7ª Divisão Panzer e o fazia de um jeito inédito. Ele comandava da linha de frente, longe de um quartel-general distante ou de um posto de comando cheio de mapas e rádios. Estava na vanguarda, frequentemente no tanque principal, sob fogo inimigo. Sua divisão avançava com tamanha velocidade e imprevisibilidade que até o alto comando alemão perdia o rastro dela. Apelidaram-na de Divisão Fantasma, pois sumia dos mapas de situação e surgia onde menos se esperava. No rio Mosa, Rommel cruzou pessoalmente em uma das primeiras embarcações de assalto sob tiroteio francês. Ele posicionou canhões com as próprias mãos, gritava instruções aos soldados de infantaria em pleno ataque. Subia nas torretas dos tanques para substituir tripulantes feridos. Isso não era o procedimento padrão para comandantes de divisão. Era o estilo de Rommel. Em 6 semanas, a França capitulou. A 7ª Divisão Panzer havia progredido mais longe e mais rápido do que qualquer outra unidade. Rommel virou herói nacional e Hitler reservava uma nova missão para ele. Em fevereiro de 1941, Erwin Rommel desembarcou em Trípoli, na Líbia. As forças italianas no norte da África estavam em completa desordem. Tropas britânicas e da Commonwealth, sob o comando do general Richard O'Connor, haviam dizimado o 10º Exército Italiano na Operação Compass, capturando 130.000 prisioneiros em apenas 10 semanas. Os italianos recuaram centenas de quilômetros. Toda a campanha norte-africana parecia prestes a ruir. As ordens do alto comando alemão para Rommel eram claras: manter a posição, atuar como uma força de contenção para impedir o avanço britânico para o oeste. Era o que mandavam. Rommel as desconsiderou. Logo após chegar em Trípoli, ele decolou em seu avião de reconhecimento Fusilier pessoal, sobrevoando o deserto.
O que observou o persuadiu de que os britânicos estavam vulneráveis. Suas linhas de suprimento se estendiam demais. Tinham desviado tropas para a Grécia. Era a chance perfeita. Em 24 de março de 1941, semanas antes de suas forças completas chegarem, Rommel lançou o contra-ataque. Os britânicos foram pegos de surpresa total. Em poucos dias, Rommel retomou Benghazi. Até 11 de abril, as tropas alemãs cercaram a fortaleza de Tobruk e avançaram até a fronteira egípcia. Em 12 dias, um punhado de unidades alemãs reverteu meses de conquistas britânicas. Foi uma vitória impressionante, que rendeu a Rommel seu apelido célebre. A imprensa britânica começou a chamá-lo de Raposa do Deserto, um reconhecimento relutante de sua astúcia e genialidade tática. A propaganda alemã adotou o nome. Joseph Goebbels transformou Rommel em celebridade, o símbolo do êxito militar alemão. Mas o apelido revelava apenas uma fração da realidade. Sim, Rommel era astuto. Sim, ele era mestre em interpretar o campo de batalha, em detectar fraquezas, em golpear onde o inimigo menos esperava. Mas o que o tornava realmente singular era algo mais básico. Ele estava presente, não no quartel-general, não nas retaguardas, mas na frente de batalha, no pó, no calor e no tumulto do combate. Rommel voava rotineiramente seu Fusilier Storch sobre as linhas de frente, muitas vezes pousando ao lado das unidades para dar ordens diretamente. Dirigia seu veículo de comando até posições avançadas, onde podia avaliar a situação com os próprios olhos. Orientava o fogo da artilharia em pessoa. Explorava posições inimigas por conta própria. Isso enlouquecia seus oficiais de Estado-Maior. Eles não o localizavam. Não conseguiam coordenar com ele. Reclamavam que ele ignorava as responsabilidades de um general-comandante. Rommel se importava pouco. Ele acreditava, e toda a sua carreira confirmava, que o líder deve estar no local onde as decisões acontecem, não analisando relatórios ou mapas, mas no terreno, onde pode observar e responder mais rápido que o adversário. No entanto, esse método trazia um desafio prático. O deserto era impiedoso. O norte da África não se comparava à França. O calor era intenso. As temperaturas superavam regularmente 49 graus Celsius. A areia invadia tudo: motores, armas, olhos, pulmões. O vento trazia partículas finas capazes de descascar tinta de metal e cegar um homem em minutos. Para um comandante que se expunha na ponta da luta, a confiabilidade do equipamento não era uma questão teórica. Era questão de sobrevivência. Vamos falar da P-08 Luger. Não há pistola mais icônica na história militar. Projetada por Georg Luger em 1898 e adotada pelo exército alemão em 1908, era uma obra-prima de engenharia. O mecanismo de trava por articulação era elegante e preciso. O ângulo do cabo, com aquela inclinação característica de 55 graus, tornava o Luger uma das pistolas mais instintivas de apontar já criadas. O cartucho 9mm Parabellum que ele utilizava se transformou no calibre de pistola e submetralhadora mais comum no mundo todo. Os oficiais alemães adoravam o Luger. Ele representava um símbolo de status, um sinal de patente, um pedaço da herança de engenharia germânica. No entanto, o Luger tinha um defeito grave. A mesma ação de trava por ferrolho que o deixava tão refinado também o tornava frágil. O mecanismo exigia tolerâncias mínimas, com peças ajustadas em precisão quase de relojoeiro. Isso funcionava bem na fábrica. Servia perfeitamente em um estande de tiro. Mas no deserto era um desastre. O Luger era infame por emperrar ao contato com poeira, sujeira ou areia. O mecanismo de ferrolho ficava basicamente exposto aos elementos. Partículas podiam invadir a ação,
provocando travamentos nos piores instantes imagináveis. A arma demandava uma limpeza meticulosa para operar de forma confiável, algo que nem sempre era viável no calor da batalha. Testes militares revelavam que a confiabilidade do Luger caía drasticamente em condições adversas. Um deles apontou uma taxa de apenas 75%. Ou seja, a cada 4 tiros, um poderia falhar justamente quando a vida dependia dele. Por isso, o exército alemão buscava um substituto desde 1927. Por isso, eles adotaram a Walter P. 38 em 1938. Uma pistola com ação mais simples e robusta, capaz de suportar melhor as demandas do campo. Ainda assim, a TAP-38 era complexa demais para os padrões do deserto. Ela contava com 11 molas pequenas, o dobro do Luger, e componentes intricados que podiam se perder durante o desmonte. Para um comandante como Rommel, que passava seus dias no ambiente mais hostil possível, precisando de uma arma que funcionasse sem falhas em qualquer situação, as pistolas padrão alemãs eram um risco. Ele requeria algo distinto, algo descomplicado, algo que sempre atirasse. A Beretta modelo 1934 não era uma arma renomada. Não tinha o glamour do Luger. Não possuía o poder da americana M1911. Tratava-se de uma pistola italiana pequena e compacta, em calibre 380 ACP, que a maioria dos especialistas militares via como fraca para combates sérios. Mas a Beretta M1934 oferecia algo mais valioso que prestígio ou força nos desertos implacáveis do norte da África. Ela era confiável, incrivelmente, teimosamente, quase monotonamente confiável. A Beretta empregava uma ação de recuo simples, sem travas complexas, sem elos de ferrolho ajustados com precisão, sem peças delicadas propensas a travar ou quebrar. O ferrolho era aberto na parte superior, um traço clássico da Beretta desde 1915, garantindo alimentação e extração excelentes, além de um caminho de ejeção limpo, quase impossível de entupir. A pistola tinha poucas partes móveis, podia ser desmontada no campo sem ferramentas, limpada de forma rápida e prática, remontada no escuro só no tato. E o principal, ela atirava. Areia na ação? Atirava. Poeira obstruindo o mecanismo? Atirava. Calor extremo dilatando o metal? Atirava. A Beretta M1934 fora projetada para soldados italianos em combates na Etiópia, na Espanha, nos Balcãs, lugares de condições duras e manutenção precária. Ela nascera para funcionar. Circula uma história, talvez lendária, mas muito repetida entre veteranos italianos, sobre um oficial alemão e uma Beretta. Na campanha da Rússia, um oficial italiano adormeceu com sua Beretta ao lado. Ao acordar, a Beretta sumira. No lugar, havia um Luger. Algum soldado alemão, durante a noite, trocara sua pistola alemã famosa pela italiana confiável. Seja verdade ou não, isso ilustra um ponto crucial. Soldados que lutavam de verdade valorizavam a confiabilidade acima do glamour. A Beretta M 1934 trazia vantagens extras justamente para Rommel. Era compacta, com apenas 15 centímetros de comprimento. Peso total de 650 gramas sem munição, ideal para um comandante sempre em movimento, entrando e saindo de veículos, subindo em aviões, correndo entre posições. Uma arma menor e mais leve facilitava o transporte. O recuo era controlável. O cartucho 380 ACP era suave em comparação ao 9mm Parabellum, permitindo tiros de acompanhamento mais rápidos e menos cansaço em tiroteios prolongados. E, apesar do calibre reduzido, a Beretta era precisa o suficiente nas distâncias relevantes para defesa pessoal. Rommel não pretendia enfrentar tanques inimigos com sua pistola.
Ele queria uma arma que funcionasse se um soldado adversário se aproximasse, algo que lhe desse chance de sobreviver no caos de uma posição tomada de surpresa. A Beretta M1934 entregava isso com exatidão. Era funcional, confiável, inconvencional. Em resumo, ideal para Rommel. Há outro aspecto na escolha de Rommel que raramente é destacado. No norte da África, ele não liderava apenas forças alemãs. Comandava as forças do Eixo, uma aliança que incluía unidades italianas consideráveis. Em diversos momentos, ele exerceu controle operacional sobre divisões italianas que superavam em número as tropas alemãs sob seu comando. Isso gerava problemas. Os exércitos alemão e italiano contavam com equipamentos distintos, doutrinas opostas e capacidades variadas. Oficiais alemães frequentemente menosprezavam os aliados italianos, considerando-os mal preparados e pouco motivados. Havia atritos, havia rancor. Rommel precisava lidar com isso de forma delicada. Antes, ele havia sido subordinado ao Comando Supremo Italiano, o alto escalão militar da Itália. Embora todos soubessem que as forças alemãs eram o motor da campanha no norte da África, ele tinha de colaborar com generais italianos que se ressentiam de receber ordens de um alemão. Era essencial preservar a coesão da coalizão enquanto ele aplicava suas táticas ousadas. Portar uma arma de lado italiana representava um gesto modesto, mas no universo da política militar, gestos assim são fundamentais. Ele transmitia respeito. Demonstrava que Rommel apreciava o equipamento italiano. Valorizava a parceria com os italianos. Seja por cálculo ou por mera praticidade, o impacto era idêntico. Isso facilitava relações cruciais para o bom funcionamento das forças do Eixo no norte da África. Claro, fiel ao seu estilo, Rommel provavelmente priorizava o aspecto prático acima do simbólico. Ele optou pela Beretta porque ela era eficiente, não para agradar os italianos, mas o fato de que isso também ajudava diplomaticamente era um bônus extra. Há um aspecto psicológico na escolha de arma de Rommel que vale a pena examinar. Rommel não era um general alemão convencional. Ele vinha da Suábia, no sul da Alemanha. Não da Prússia, o berço tradicional do corpo de oficiais germânico. Seu sotaque suábio era bem marcado, o que o rotulava como um forasteiro. Ele não havia estudado na Academia de Guerra renomada de Berlim. Tampouco servira no Estado-Maior-Geral. Na estrutura rígida da hierarquia militar alemã, Rommel era uma exceção, um plebeu que subira graças ao puro talento e não pelos caminhos usuais da aristocracia prussiana. Essa posição de outsider influenciava seu jeito de liderar. Rommel era franco onde outros generais optavam pela diplomacia. Agressivo onde a cautela prevalecia. Desobedecia ordens quando as julgava erradas. Valorizava conquistas acima de formalidades. E selecionava equipamentos pelo que funcionava, não pelo que se esperava. Carregar uma Luger era o padrão. Era o que os oficiais alemães faziam. Fazia parte da imagem, da tradição e da identidade de um oficial da Wehrmacht. Rommel preferiu a utilidade à tradição. Isso revela algo essencial sobre sua personalidade. Ele aceitava ser não convencional. Desafiava as normas estabelecidas. Fazia opções que outros oficiais achariam excêntricas ou inadequadas, desde que atendessem às suas necessidades reais. Essa disposição para romper com o convencional se manifestava em toda a sua trajetória, em táticas que ignoravam as regras de coordenação meticulosa, em hábitos pessoais que o expunham a riscos que a maioria dos generais evitava, e em seu envolvimento final e trágico na conspiração contra Hitler. A Beretta era algo menor, uma pistola que provavelmente nunca disparou em combate, mas simbolizava o homem por inteiro. Rommel fazia o que dava resultado. Ponto final. No fim das contas, a campanha no norte da África escapou das mãos de Rommel
não por falhas táticas, nem por escolhas ruins, mas pela aritmética impiedosa da guerra. Na Segunda Batalha de El Alamein, em outubro de 1942, Hummel confrontou um exército britânico sob o comando do general Bernard Montgomery, que o superava em 2-1 em soldados, 3-1 em aviões e mais de 4-1 em tanques. A superioridade aérea aliada havia sufocado suas linhas de suprimento. Seus tanques estavam sem combustível. Seus homens exaustos. Tratava-se, como disse um historiador, de uma batalha de desgaste que os aliados podiam sustentar. Mas a Alemanha, não. Hummel viu-se obrigado a recuar. Um recuo combativo, executado com brilhantismo, mas um recuo ainda assim. Em maio de 1943, as últimas forças do eixo no norte da África se renderam. Mais de 275 mil soldados alemães e italianos viraram prisioneiros de guerra. Rommel não estava entre eles. Hitler o havia chamado de volta à Alemanha antes do colapso total. Sua guerra prosseguiu por um tempo na Itália e depois na França, onde ele foi encarregado de fortificar o Muro Atlântico contra a invasão aliada prevista. Mas o norte da África continuou sendo sua lenda. A raposa do deserto, o comandante que humilhara os britânicos com uma fração de suas forças. O general que liderava na linha de frente e vencia contra todas as probabilidades. E em meio a tudo isso, ele carregava sua bereta italiana. Em 17 de julho de 1944, o carro da equipe de Hummel foi atacado por aviões aliados. Na Normandia, ele sofreu ferimentos graves, quase fatais. Enquanto se recuperava, foi envolvido na trama do 20 de julho para assassinar Hitler. As provas contra ele eram indiretas. Hummel havia conversado com os conspiradores, expressara receios sobre as chances de vitória da Alemanha. Sugerira que Hitler fosse julgado em vez de morto. Bastou isso. Em 14 de outubro de 1944, 2 generais alemães bateram à porta da casa de Hummel. Eles lhe deram uma opção: enfrentar um julgamento público por traição, com a morte inevitável e a desonra para sua família, ou ingerir veneno e ganhar um funeral de Estado, com proteção garantida aos entes queridos. Rommel optou pelo veneno. Ele tinha 52 anos. Seu filho, Manfred, de apenas 15 anos, foi o último familiar a vê-lo com vida. Rommel lhe disse: "Em um quarto de hora estarei morto." E assim foi. A população alemã foi informada de que Rommel havia sucumbido aos ferimentos. Ele recebeu um funeral oficial com todas as honras militares. Hitler enviou uma coroa de flores. A verdade só veio à tona após o fim da guerra. Hoje, Erwin Rommel continua sendo uma das figuras mais analisadas e discutidas da Segunda Guerra Mundial. Seria ele um gênio tático ou um apostador imprudente? Um oficial dedicado ou um general nazista? Um homem íntegro ou um peão do mal? As respostas não são simples. A história raramente nos oferece heróis ou vilões absolutos e diretos. Mas uma coisa é certa: Erwin Rommel era um pragmático. Ele fazia o que funcionava no campo de batalha e, além dele, em estratégias e armamentos, nas grandes deliberações da guerra e nas mínimas decisões, como a escolha da arma a portar. A Luger era icônica. A Luger era renomada. A Luger era alemã. Rommel carregava uma bereta. Porque na dura realidade da guerra no deserto, o que importava não era a tradição, não era o status, nem mesmo o orgulho nacional. O que contava era ter uma arma que disparasse ao apertar o gatilho. Essa é a lição de Rommel e sua bereta. Priorizar o pragmatismo sobre o prestígio, a utilidade sobre a aparência, a disposição para adotar o que dá certo, mesmo contra as convenções. Líderes militares atuais ainda examinam as táticas de Rommel.
O general Norman Schwarzkopf o descreveu como um mestre em combates de manobra. Generais israelenses como Ariel Sharon e Moshe Dayan o viam como exemplo e ídolo. Eles absorviam sua estratégia, sua ousadia, sua aceitação de riscos, mas talvez devessem também analisar sua bereta. Afinal, a sabedoria mais profunda às vezes está nas escolhas mais simples. Erwin Rommel, a raposa do deserto, o general alemão que portava uma pistola italiana. O pragmático que compreendia que, na guerra como na vida, o que vale não é o esperado. O que vale é o eficaz.